Olá, hoje no canal A Síntese da História eu vou falar sobre a história e origem do pão. A história do pão é antiga. Teve sua origem há mais de 6.000 anos atrás, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Alguns historiadores comentam que o pão surgiu por acidente. Naquela época, as pessoas faziam uma pasta do trigo, surgindo um mingau. E essas pessoas mascavam esse mingau na boca. Um dia, essa pasta caiu em cima de uma pedra quente em uma fogueira. E a partir daí, gerou uma massa assada. Assim, depois desse fato, o homem começa a controlar o processo de fermentação. A técnica de fazer pão foi sendo aprimorada e se espalhando pelo mundo. Mas no começo da história do pão, as pessoas tinham muita rejeição, porque aquilo que fermentava dava a ideia que estava estragado. Mas a partir do controle e processo fermentativo, essa ação da fermentação passou a se propagar de forma mais controlada e mais industrial. Louis Pasteur, cientista francês, foi um estudioso e conseguiu entender o processo da fermentação do pão. Então, ele foi muito estudioso dessa fermentação do pão. Aqui no Brasil, o pão chegou com os portugueses, através da carta de Pero Vaz de Caminha, que narrava que os portugueses chegaram ao Brasil e presentearam os índios com o pão. Mas a reação dos índios não foi aprovada, porque aqui os produtos que consumiam eram derivados da mandioca. Esses pães que os portugueses trouxeram eram muito rústicos e, pela longa viagem, provavelmente eram duros. Talvez por isso não deve ter sido muito fácil os índios aceitarem. Mas com o plantio do trigo, que teria sido iniciado pelas sementes trazidas de Portugal, é que o hábito de comer pão começa a crescer no Brasil. Essas sementes de trigo foram trazidas por Martim Afonso de Souza. Segundo dados da Associação Brasileira de Panificação e Confeitaria, no ano de 2023, havia em todo o país 70.523 padarias. Então, esse foi uma pesquisa, um estudo que fizeram e constataram pela Associação Brasileira de Panificação e Confeitaria que no ano de 2023 teriam 70.523 padarias em nosso país. Então, esse é um pequeno resumo sobre a origem e a história do pão. Até a próxima aula.